E aí pessoal, tudo bem? Mais um Stellarcast aqui, dessa vez pessoal, com uma pessoa muito especial. A história dele é muito especial. A história dele realmente representa a palavra superação. O que esse cara viveu, vocês vão conhecer, eu conheço por alto assim da história dele. Então, seja bem-vindo ao Stellarcast, Alexandre Pietro. Opa, boa noite, obrigado pelo convite, capitão. Então, a convite do capitão Maciel, eu vim contar um pouquinho da história com o objetivo de talvez motivar, explicar determinadas coisas, porque há um tempo, coisas que hoje são simples para mim, eu não sabia, até em relação às etapas, a preparação intelectual, porque é uma das etapas consideradas mais importantes, porém, nenhum candidato deve negligenciar as demais. E é basicamente assim que começa a minha história. Ele passou para o CFO, Bombeiro Militar, né? Mas antes de chegar a esse momento, né, a esse sucesso de passar num curso tão concorrido assim, ele teve vários percalços. E a gente vai contar esses detalhes até para você entender que às vezes a gente precisa levar um tombo e aprender para vir mais forte. Então eu quero começar lá do início, Pietro. Como é que foi de onde veio essa vontade de fazer o CFO? Como é que tu conheceu? Antes de mais nada, o CFO ele veio um pouco depois na minha vida. Não era meu objetivo assim que eu saí do ensino médio. Pelo contrário, eu não conhecia, não fazia ideia que existia um CFO. Tanto que o curso do CFO ficava exatamente no mesmo prédio que eu já estudava na UEMA. Eu fazia engenharia de computação na UEMA. E eu vi um pessoal fardado lá, tudo fardado, padronizado, e eu percebi que eles não podiam falar muito com os outros alunos, interagir, inclusive amigos meus que estudaram comigo lá, tudo bem, ia falar, ele, não, só posso apertar tua mão. Aí eu fui tentando entender um pouquinho. O pessoal pensa logo, esses caras é otário, esse cara não quer mais falar com ninguém. E a partir disso eu comecei a ter esse primeiro contato, mas eu não conhecia. Na minha escola, eu não lembro se tinha ninguém do meu ano que comentava, que incentivava tudo mais. Então foi bem depois, inclusive não foi no começo do curso, foi mais lá pro meio, até porque antigamente o CFO ingressava no meio do ano, diferente dessas últimas turmas que foi no início do ano, por conta da pandemia. Então tu ficou olhando ali aqueles cadetes ali almoçando no RU, né? Sim. E começou a se perguntar quem são esses caras aí e tal, chegando lá no seu carro, exatamente, com óculosão e tal, maletinha, e ficou se perguntando como é que é isso. Aí teve alguém que te incentivou, que falou porque tu não tinha algum amigo lá dentro, mas quem foi que te mostrou o caminho? Tinham conhecidos que estudaram comigo, uma tenente hoje inclusive, e o outro era um amigo que estudava com a minha irmã um ano mais nova, logo eu acabava conhecendo o pessoal que estudava com ela. Aí foi quando eu tive a liberdade de perguntar, não, mas o que vocês fazem? Porque eu conhecia já eles anteriormente e tudo mais, e vi que de uma hora para outra eles, como que eu posso dizer, mudaram para aquela cultura organizacional, a questão do padrão o tempo todo, se manter-se firme. Aí eu, isso é interessante, eu acho que eu quero isso para mim. E só que eu continuei no meu curso, até porque quem já abandonou um curso, trancou um curso para estudar para outro, sabe que são raras as famílias que vão lá e apoiam, até porque nós sabemos que o Brasil é um país de desigualdades, então muitas vezes alcançar um nível superior, estar cursando um curso superior, é uma vitória para muitas famílias. E a minha família, que apesar de ter investido na questão da educação, era uma família que não tinha uma origem assim mais abastada. Então foi uma família que muitas vezes eram os primeiros que estavam formando para depois colocar seus filhos, assim, formando nos cursos, digamos assim, com uma concorrência menos elevada, para estar podendo investir nos seus filhos para conseguir um curso ainda mais bem visto pela sociedade. Então foi um baque. Eu comecei a olhar, mas eu demorei para tomar essa decisão. Eu ainda fiz mais da metade do meu curso de engenharia de computação para poder começar a criar coragem para começar a estudar escondido para o CFO e conciliar essa rotina de estudos para a faculdade com os estudos para o CFO. Isso é uma realidade. Muitos alunos que passaram nessas últimas turmas são da engenharia de produção, engenharia civil. Muitos alunos são da engenharia civil da UEMA, que vem justamente de olhar os cadetes, olhar como é a rotina deles e querer para eles também aquela vida, né? Que querendo ou não, muda a vida da pessoa, né? Com certeza. Não só pelo salário, mas pela projeção social, plano de carreira, que é diferenciado para o curso de formação de oficiais.
E Pietro, como é que foi a tua preparação inicial, né? Tipo, vou tentar isso. O que tu fez? Inicialmente, inclusive, capitão, eu até deixo bem claro para as pessoas que eu oriento, que vêm pedir uma dica aqui ou lá, que foi o meu primeiro e maior erro. Tiveram vários outros, porque para a gente chegar a um acerto, geralmente são vários erros antes. O meu primeiro e maior erro foi o seguinte: eu não sabia exatamente o que eu queria. Eu sabia, porque foi no tempo que a engenharia começou a entrar em decadência e eu gostava de estar envolvido com várias coisas, desde atlética, empresa júnior, tudo que eu podia, estágio também, tudo que eu podia eu me metia para ter mais experiência. E eu comecei a ficar com certo receio: será que eu vou ser valorizado em relação a isso? Por quê? Além do prestígio, de trabalhar numa coisa que gosto, também tem a questão financeira. Claro, vivemos numa sociedade capitalista, ou seja, qual é a maior prova que o seu trabalho é valorizado? O financeiro, o retorno financeiro, claro. E eu não mais sentia que daria tão certo quanto a certeza que eu tinha no início, que não é isso que eu quero, vai dar muito certo, eu vou fazer o que eu quiser. Então, baseado nisso, eu sabia que eu queria mudar, só que eu não sabia para o que exatamente. Pensei em concursos também, vestibular não foi exatamente minha primeira opção. Pensei em concursos, em várias outras formas, empreender, só que sem capital inicial é mais complicado. E eu comecei, nossa, então o que eu faço? Comecei a ver vários cursos e tal, tudo mais, e sempre com aquela ideia de, meu Deus, mas como é que eu vou chegar para os meus pais e falar que eu vou mudar? Então, pelo menos que seja para um curso assim, o mais bem visto possível, porque eu não podia chegar, vou fazer tal coisa, eu sabia que eles não iriam aceitar. Ainda mais quase na metade do curso, com certeza, né? ia ser difícil. Então eu pensei em 2 cursos, primeiramente. Aliás, em um, primeiramente, que foi a medicina, por ter o exemplo da minha irmã, ela inclusive é mais nova que eu, ela conseguiu entrar no curso de medicina com 16 anos, daqui a alguns meses ela se forma, tem 22. E eu vi a rotina, comecei a admirar mesmo, assim, tudo mais. Na minha escola tinha um forte apelo para a questão da medicina. Fui lá, comecei a estudar, fiz um cursinho um tempo, utilizava cronograma. Gente, eu acho que a maior dica que alguém pode dar para alguém que está começando a estudar agora é a organização. Muita gente que está estudando não sabe o que tem que estudar, ou seja, não tem um cronograma. Tipo, eu tenho que estudar isso, assim, 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 assado. E não tem uma sequência lógica também. Vou estudar polinômios hoje, mas não sabe nenhuma equação de primeiro grau, não sabe nenhuma equação de quadrado. Ou seja, como que vai chegar naquele nível se não tem toda aquela base, não tem uma matemática básica boa? Então, eu usava muito a questão do cronograma. Eu era bem organizado mesmo, eu sabia que eu tinha que estudar de manhã, à tarde, à noite. Eu fazia isso todo dia, era muito raro eu não bater o cronograma. Fazia questões, utilizava um material bem definido, porque procurar material é importante, porque o aluno vai ficando mais esperto. Porém, perde tempo, no final vai somando meia hora, 10 minutos, 1 hora, e vai ver que talvez tenha um dia todo perdido que poderia estar estudando. Então eu utilizei um único material como base, o cronograma e os resumos. Porque eu tinha em mente que o meu resumo ele não iria ficar só para aquele momento, eu ia fazer um resumo, Revolução Francesa. Quando o professor fosse dar aquela aula de novo, eu já teria visto, pegava o meu resumo de um resumo que eu conseguisse ler, entender, que ficasse organizado, e só acrescentava um detalhe. Sabe por quê? Na minha opinião, isso estimulava a memória, que eu pensei em Revolução Francesa, a queda da Bastilha. Onde que eu anotei aquilo? Foi no início. Então, o nosso cérebro, ele organiza um esquema para lembrar onde que está cada informação relacionada àquilo. Que é justamente a revisão espaçada, né? Tu viu anteriormente aquele assunto, mas vai ver logo depois. Aí tua mente pensa assim, aquilo é muito importante, que já é a segunda vez que ele está vendo durante um pouco tempo, então fixa com mais qualidade aí na tua mente aquela informação. Então tu organizava a tua semana, tirava um dia da semana para organizar toda a tua semana, ou tu era dia a dia? Eu gostava de organizar, assim, por exemplo, hoje eu tenho que estudar matemática, eu dividia geometria plana e álgebra. Então, eu estudava aquilo e baseado naquele meu cronograma. Por exemplo, eu estudei tal assunto, depois que eu terminar esse, eu vou para esse. Então, não era... Eu não gostava muito de estudar, fazer um cronograma semanal para mim, porque no primeiro ano eu já queria passar. Eu não entendia muito bem que levaria tempo para ter qualidade. Tem gente que consegue passar logo no primeiro ano. Acontece. Porém, já que eu estava retornando naquele momento, eu podia, claro, vou tentar passar no primeiro ano, porém, o meu maior objetivo é criar uma base sólida. E isso, de certa forma, me atrapalhou um pouco em algumas coisas e me ajudou em outras coisas, como eu não posso tirar um dia só para organizar minha semana, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as matérias que eu tiver que usar, que eu tiver que estudar,
e seguir a ordem dos conteúdos. Terno um vai para outro, terno um vai para outro, e assim sucessivamente. A primeira vez que tu tentou, por que não deu certo? A primeira vez foi a questão de não saber exatamente o que eu queria. Eu estudei praticamente pro Enem, como se fosse totalmente pro Enem. E consegui fui pro quadro, desde a primeira vez eu consegui ir pro quadro. Só que numa posição, da primeira vez eu fui pro quadro numa posição boa, só que na segunda etapa eu caí praticamente para as últimas colocações, justamente por não ter estudado para a segunda etapa. Eu não entendia que era uma prova objetiva, que era totalmente diferente do Enem. E, inclusive, a redação também eu não acho que eu fui tão bem, apesar de... Depois eu reli a redação, nossa, a redação não está ruim, porém não está com a cara da UEMA. Apesar da tipologia, a tipologia ser dissertativa argumentativa, tem sim suas peculiaridades entre o Enem e a UEMA. E isso foi um dos meus erros. O que tu identifica de diferença entre o Enem e a UEMA? Basicamente, na redação, as maiores diferenças é a conclusão, são bem diferentes. Eu acho a conclusão da UEMA, inclusive, bem mais fácil, porque eu já vi redações tirarem 9,5 com 2 períodos, apenas 2 períodos. Basicamente faz uma síntese, por exemplo, retoma o que foi dito, pontua, depois da pontuação coloca um conectivo para fazer a ligação e finaliza fazendo um texto circular, ou seja, retoma lá a introdução, então faz uma retomada também, só que das obras, entendeu? E essa é a primeira diferença. E a outra grande diferença entre o EMA e o Enem é que eu considero a UEMA um texto mais, como que eu posso dizer, mais denso, até pelo estilo de corretores da prova. São pessoas que são, digamos assim, letradas, formadas em letras português, que já têm muita experiência, ou seja, são pessoas que vão perceber qualquer erro gramatical, por exemplo, que já precisa ter um nível mais elevado, digamos, de português. Então, é aquele corretor que talvez veja uma série como referência de leitura e não acho tão interessante quanto o corretor do Enem. Nós sabemos que tem várias redações do Enem que tiraram nota máxima citando séries, filmes. A redação da UEMA em si, ela é uma redação que, é claro, é uma colher de chá, porque como tem as obras no edital, eu sempre falo, gente, leiam as obras e utilizem elas. Vocês têm a obrigação de ler, porque aí vocês não vão precisar decorar 20 dados, 10 livros, ter assistido vários filmes, vocês já vão de casa com a referência de leitura. Utilizem ela de uma forma mais envolvente, assim, mais rebuscada, uma forma mais técnica, entendeu? Então, para mim, são essas duas as diferenças. Então, pessoal, prestem atenção no que ele está falando. A gente está falando aqui dos erros que ele cometeu. Ele passou de terceira vez no CFO. E é muito importante a gente observar os erros das pessoas para que a gente não cometa. Ele falou que existe uma diferença muito grande entre Enem e a UEMA. E realmente, essa é uma pergunta que o pessoal lá no Instagram faz muito. É bom eu estudar para os dois? Dá para estudar para os dois? Na minha opinião, assim... Citando minha experiência e também a da minha irmã, que a gente terminou o ensino médio, eu terminei num ano, ela terminou no ano seguinte. Pela experiência de nós dois, eu acho que se o aluno tiver condições de focar em um seletivo só, é melhor para ele. Claro, a segurança de fazer 2, não passar em um e ter um outro, também é interessante. Porém, a minha irmã, que conseguiu a aprovação com 16 anos em medicina, ela não conseguiu passar na UEMA. Assim como eu, na minha primeira prova, consegui ir bem na primeira etapa, que era análoga eu fiz o EMA, que era análoga ao Enem, a primeira etapa, que era objetiva, também não consegui passar na segunda. Então, baseado nessa experiência de que é melhor focar em uma delas só. Exatamente, eu também tenho esse mesmo pensamento. Muita gente pergunta isso. Mas por que se as matérias são quase iguais, né? Tem algumas coisas que mudam. Porque você estuda para aquela banca, as questões são diferentes, a abordagem das questões são diferentes. Então, quando você sabe onde você quer chegar, você vai focar só naquilo, você não vai ficar dividindo a energia com 2 provas diferentes. E isso, para Enem e o EMA, ainda mais se eu comparar com outra coisa, né? Que eu sei que tem gente que está assistindo agora e está pensando se vai fazer concurso do Banco do Brasil, Sim. se vai fazer concurso SpaceX. Pessoal, apesar de ter... Banco do Brasil não tem nada a ver com o CFO. Mas SpaceX tem alguns assuntos que ainda entram, mas ainda assim é diferente. A forma, a abordagem das questões são diferentes. Quando você estuda de forma direcionada para aquilo, você está se preparando de forma muito mais estratégica, então, e vai ter um resultado muito melhor. Então esse foi o teu erro no primeiro ano que você não passou. Sim, sim. E passou um ano, como é que foi essa segunda preparação? Qual foi o porquê dessa não ter conseguido passar? Qual foi o teu segundo erro, vamos dizer assim? Na minha segunda aprovação, que algumas pessoas até perguntam, como tu passaste 2 vezes e vai iniciar somente agora? Foi justamente por causa desse segundo ano. Eu fiz a prova,
consegui ser aprovado dentro das vagas, estudei mais, claro, foquei mais, já tinha uma base também, foi mais fácil isso, corrigir aquele meu erro, tanto que já surtiu efeito no ano seguinte. A pandemia veio e, apesar das perdas de vida e tudo mais, foi o período que eu mais foquei na minha vida nos estudos, até um nível que hoje eu converso com o pessoal, eu analiso, porque as pessoas às vezes levam a questão de estudar muito a sério e admiram quem estuda, quem consegue um objetivo, quem passa em um concurso, que o CFO é um concurso e um curso superior. Porém, é importante salientar a linha que divide o que é normal e o que já não é muito saudável para a pessoa, porque às vezes conseguiu aquele objetivo, mas ultrapassou essa linha. Talvez no futuro tenha um efeito negativo, porque o que aconteceu? Durante a pandemia, eu fui morar com meu pai. Eu morava com minha mãe, mudei de bairro e tudo mais, enfim, estava morando com meu pai. E eu, por causa de tudo fechado, meu pai ele tem lojas e tudo, não podia abrir e tudo mais, eu ficava em casa e comecei a estudar. Só que eu comecei a sentir muita insônia, muita ansiedade. E eu pensei, nossa, o que eu faço? Eu vou correr no condomínio, não conseguia dormir. Passava a madrugada toda estudando, toda mesmo. Todo mundo se isolando, não podia comer. Não tinha o que fazer. E eu não conhecia ninguém, que no meu bairro antigo eu conhecia todo mundo, tinha meus amigos de infância. Nesse bairro eu não conhecia ninguém saía dos seus condomínios e tudo mais. O que eu fazia era correr, aí quando eu chegava, continuava estudando, passava a madrugada toda estudando. Aí, muito bom, tu conseguiu a aprovação. Mas consegui a aprovação, só que a ansiedade tão grande, a questão de ficar nervoso por não conseguir dormir, que eu não conseguia dormir, eu ficava fazendo questão geralmente de matemática e de física, e no outro dia eu não conseguia dormir de novo até chegar num quadro desesperado, que meu Deus, tem alguma coisa muito errada aqui, ou eu posso até passar, mas não vou chegar a assumir, porque não sei se eu vou ter condições psicológicas de assumir depois disso tudo. Mas deu tudo certo, ao final do processo fui me acalmando, foi passando a pandemia, pude voltar a visitar amigos, assim, de vez em quando, mas porque ainda estava a questão de isolamento, pude voltar a visitar a minha namorada, a família dela, tudo mais. Mas naquele momento foi... Isso é um erro que muita gente faz, se isolar e não deixar um tempo para si, para conversar, para falar, e a corrida, querendo ou não, te ajudou muito. Foi a tua válvula de escape, porque se tu não tivesse nem corrido, nem feito um exercício, tu estava numa situação pior, com certeza. Né? Então, assim, o pessoal sempre pergunta muito, o que a gente faz no final de semana, né? Pessoal, eu acho assim válido a pessoa tirar um dia com certeza do final de semana para esparecer, para conversar. É importante, senão vai acontecer o que aconteceu com o Pietro, né? A pessoa fica muito ansiosa, ela fica muito nervosa sem conseguir dormir, só pensando naquilo. E é importante você desabafar, conversar, fazer outras coisas para tirar um pouco o foco daquilo, até para entender melhor a questão, né? A mente da gente funciona no modo concentrado e no modo difuso. Sim. Quando a gente está no modo concentrado, a gente está aprendendo, mas a gente precisa no modo difuso para a gente assimilar aqueles conteúdos. E a matemática é muito isso, né? Sim. Então, nesse ano tu passou na primeira etapa e tu reprovou na segunda etapa, foi isso? Foi no teste físico. Eu entendi. Acabei reprovando o teste físico e por já ter sido atleta e tudo mais, já competia, até viajei para competir no caso das artes marciais, karatê. Eu achava que o TAF não ia ser tão complicado, de verdade. Mas foi no ano justamente que o TAF mudou. O TAF alterou porque, por exemplo, natação que era 50 metros pulou para 100, a corrida aumentou um pouco. Os exercícios aumentaram, ficou mais difícil, mais exigente sim o TAF. Sim. Eu lembro que na verdade foi uma mudança que até eu não entendi o que aconteceu, porque antes sempre foi 100 metros. Sim. O bombeiro militar sempre foi 100 metros. Passou aí acho que uns 2 anos, 150, e depois voltou para 100, né? Que foi nessa que tu reprovou na natação, então, foi isso? Logo no primeiro dia eu acabei reprovando. Apesar de estar treinando e tudo mais, tava treinando com... Tu fazia os 100 metros no treino? Eu conseguia fazer, só que a questão psicológica foi totalmente decisiva. Eu queria até estar com quem me treinava aqui, que ele ia até... Porque às vezes de fora a gente tem uma visão melhor, porque pra mim eu achava que estava tudo ok. Mas depois de ter reprovado, porque eu tentava dar o meu máximo nos treinos. E minha dificuldade era especificamente... Eu tinha um pouquinho de dificuldade com barra, mas dava para desenrolar.
e na natação, porque o resto era tranquilo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui correr, por exemplo, de 2.400, eu fiz exatamente no tempo, mas eu já consegui. Tem gente que demora para fazer abdominal por causa das vezes, mas eu fazia tranquilamente, flexão, tudo. Até a barra, eu negligenciei um pouquinho, mas logo depois que eu vi ela tá chegando o dia do TAF, aí tava dando para acompanhar. Então, o principal problema mesmo foi a natação, que foi o que resultou a reprovação. E, só retomando sobre a questão psicológica, o meu treinador sempre falava, tu tá visivelmente abalado, tu não tá bem. Às vezes terminava o treino mais cedo, não, parece que eu tô falando contigo, tu não tá aqui comigo, entendeu? E era o tempo todo eu pensando, meu Deus, mas, minha família já tá, tipo assim, tava esperando esse resultado positivo, agora que eu passei não posso ficar aqui. E também até questão da minha namorada, porque é uma pessoa que me motiva muito. Meu Deus, eu tenho que dar esse orgulho pra ela, entende? Ela sempre esteve comigo, então... E família também, eu tenho irmã. A gente carrega muita gente, né? Não é só a nossa aprovação. A gente se cobra pelos nossos pais, pelas nossas pessoas que gostam da gente, que estão ali. Ainda mais tu que já tá vindo de 2 anos tentando, né? A pressão em cima vai aumentando cada vez mais. Sim. E... Até fiquei mais apesar de ser tranquilo, normalmente, fiquei mais, ninguém podia me falar nada, eu queria ficar só isolado, realmente só isolado, não queria falar com ninguém, não queria estar em rede social, não queria nada, só ia treinar, voltava exausto, cansado mesmo, até quando eu não aguentava mais, e no outro dia, treinava, eu não tinha folga, era de domingo a domingo, porque eu botei na minha cabeça que eu tinha conseguido, e na hora do TAF, sabe quando, assim, quando acontece uma coisa, você vê, até porque você é o agente ativo daquilo, você não sabe explicar o que aconteceu, porque eu já estava batendo a metragem, estava batendo o tempo. E na hora, eu não sei, estava conseguindo, aí na última volta eu fui como tranquilo, tô tranquilo, não sei explicar. E acabou que, tanto quando eu saí da piscina feliz, concluí, terminei, deu certo. Aí na hora, passei alguns segundos. E a dor, assim, como é que foi, assim... Foi, assim, é porque eu sempre tentei me adaptar a tudo na minha vida. Só que, tanto que, tiveram muitos momentos difíceis, até durante a pandemia eu utilizei de uma forma boa, mas até as questões familiares, brigas familiares, questão financeira também, que ficou um pouco mais complicado, então tive até coisas básicas como a internet, ficou mais difícil pagar, teve que atrasar. Eu lembro que eu tinha que baixar os livros, eu acordava bem cedo, aí tinha a casa da minha vizinha, eu baixava os livros, ficava estudando e tal. Porém, então, mas mesmo assim deu para superar, consegui me adaptar a essa situação. Mas depois daquela aprovação do TAF, foi muito triste, porque eu tava com a licença no carro e não dava nem para dirigir nem nada. E eu parei assim, eu olhei. Aí não, isso aqui não tá acontecendo não, isso aqui tá... Peraí, vamos esperar um pouquinho. Isso aqui é um pesadelo. Vamos esperar um pouquinho aqui. Aí depois, quando a gente tava chegando... Aí eu comecei a chorar mesmo, tipo, desespero. Eu acho que eu não lembro de outra vez na minha vida que eu tenha me sentido tão desesperado. Meu Deus, porque isso tá acontecendo comigo? Me esforcei tanto, apesar de ter ido contra todo mundo, de ter ido mesmo sozinho, sabe? Apoio, incentivo, só dos amigos, meus amigos, eu tenho até que agradecer isso, porque, sempre incentivaram. Por que isso está acontecendo comigo? Passei, já tô nas vagas, só dependia de mim, ou seja, eu falhei comigo, entende? E comecei a chorar, só que logo mais eu tentei me recompor rápido, porque eu pensei, meu Deus, assim, depende de mim, entende? Esse momento tá ruim, se eu deixar, isso vai tomar conta de mim, eu não vou conseguir reagir, então... Nesse momento passou pela tua cabeça desistir? Nesse momento não, porque aconteceram uns outros problemas, tudo mais, que ainda eram cabíveis de recurso, aí eu entrei na justiça e tudo mais. Mas a vez que eu pensei em desistir, fica um pouco mais pra frente, acho que você sabe que vez foi essa. Então depois que tu tentou, depois que tu não passou no TAF, aí tu desistiu, tu recomeçou logo estudar logo pro próximo vestibular. Tu não demorou muito na tua perdido ali tu voltou logo 100%. Eu continuei treinando, porque na minha... Esse foi um erro teu também, de não ter treinado com antecedência? Com certeza, mas assim, tanto que eu recomendo todo mundo
treinar e tal, até chamo um pessoal que tá no quadro e tudo mais, vamos treinar, vamos correr para tentar ajudar, que vai que eu evito. Assim, pessoal, é uma dor muito grande. Assim, eu nunca passei por essa dor de não passar no TAF. Mas eu sabia que se eu não passasse no TAF, eu ia me sentir muito mal. Porque da primeira vez que eu não passei, eu passei mais ou menos por isso que tu passou. Eu não chorei na frente de ninguém, mas assim, quando eu fui pro banheiro, eu desabei. Parece que o mundo vai acabar mesmo. Então, eu imagino que passa assim, um filme na cabeça todo aquele tempo que tu estudou, todos aqueles anos, as horas, abdicações, noites em claro, sem dormir, amigo que te chama pra sair, não dá, vou estudar. Tu fica pensando tudo isso e fala assim, por causa disso eu não passei. E dói muito. Mas assim, depois que tu voltou a estudar, então tu já percebeu que era importante tu começar a treinar o TAF com uma certa antecedência. E aí, esse já foi o teu segundo momento, né? Tu já percebeu que esse erro aqui tu não ia cometer mais. Creio eu que inclusive os treinos, ter continuado a natação, a corrida, tudo mais, a musculação, me ajudou a, digamos assim, ter energia, assim, para ter aqueles hormônios serotonina, dopamina, essas coisas, para conseguir chegar do treino, às vezes cansado fisicamente, mas com a mente ok, para continuar estudando. Então, eu lembro que eu só parei de treinar, por incrível que pareça, eu treinei mais do que eu estudei para esse último TAF. Eu continuei treinando. Eu, rapaz, enquanto eu não bater determinado tempo na corrida, determinado tempo na natação, eu não vou parar de treinar. Certa quantidade de barra. E quando eu consegui, que eu voltei a estudar. Um pouco antes da prova, mas deu certo no final. Porque eu pensava assim, nossa, essas dificuldades assim que eu tô passando, cada um tem sua dificuldade. Tem gente que a gente até se espera, por exemplo, nossa, tem tudo suficiente para depender só de si para estudar e vencer. Só que assim, a gente analisando de fora, aquilo é o que a gente acha suficiente. Pode ser que aquela pessoa não tenha determinada coisa que para ela seria essencial, sabe? Então, eu gostava muito de refletir, porque foi estudando pro CFO que eu comecei principalmente a estudar todas as matérias. Eu não tinha mais matéria que eu não gostava, então eu comecei a estudar as ciências humanas, tentar entender mais sobre tudo, e eu pensava, nossa, isso aqui, todas essas dificuldades que a gente passa, que eu sei que não sou só eu, que é cada história assim, incrível mesmo no CFO, eu pensava assim, isso é talvez uma dificuldade, um obstáculo logístico, mas isso não é um obstáculo da minha vontade de vencer, de ser oficial. Foi nesse período assim que foram as confirmações, certo? Que eu vi, porque como eu falei, no começo eu não sabia o que eu queria, cometi um erro por causa disso, depois já sabia o que eu queria, mas não pude me preparar com antecedência e tudo mais. Aí foi a hora de ser testado. Foi o tempo que eu comecei tô desmotivado, vou colocar uma música, uma canção de TFM, vou ver uma cerimônia militar, vou ver até um casamento militar, teto de aço e tudo mais. Rapaz, isso até emocionava e tal. Aí é isso aqui que eu quero mesmo. E começar a me imaginar no local, entendeu? Não tô aqui agora, podia estar, mas não estou. Mas depende de mim na próxima oportunidade estar presente, fazer parte. Então, durante todo esse percurso, eu percebo que tu aprendeu a estudar, né? Percebeu que a UEMA é uma prova diferente do Enem, diferente de qualquer outra, e você precisa ter um direcionamento estratégico para fazer essa prova. No segundo ano, tu percebeu que deveria ter se esforçado, eu não vou nem falar se esforçado, mas ter começado mais cedo os treinamentos para o TAF, que por isso talvez tu não passou, e também treinar essa questão do psicológico. No terceiro ano, tu já voltou todo gás, já tá vacinado de tudo quanto é fase, né? Oi. Mas teve um problema, né? Que eu acompanhei muito de perto esse problema que aconteceu. Passou na primeira etapa? Passei. Passou no TAF? Passei. E por que tu não foi aprovado, vamos dizer assim, por um determinado período, de primeiro momento? Foi assim, da última vez eu já me sentia muito confiante. E eu sabia que o meu problema, naquele momento, estava principalmente no físico, ter negligenciado e tudo mais. Então, quando eu terminei minha preparação, digamos assim, porque fica até um certo trauma, eu não gostava mais de nadar. Eu vi uma piscina, meu Deus do céu, eu quero sair daqui. Aí depois mas eu vou ser bombeiro, então tem alguma coisa não tá batendo. Aí eu comecei a nadar tudo mais. Terminei, fui fazer minha preparação. Não fui tão bem, porque comparado com os outros anos, o primeiro ano eu estudei um ano ininterrupto, de domingo a domingo, só para fazer a prova.
No ano seguinte, eu estudei mais do que um ano, porque teve a pandemia, teve tudo mais, né? Era para ter sido um ano, só que foi adiada a prova, certo? Nesse último ano, eu estudei bem menos mesmo. Porém, foi o ano que eu pus minha estratégia à prova. Tanto que foi meu pior desempenho de todos na primeira etapa. Eu passei em 71º, ou seja, eu passei na posição de 71, totalmente fora das vagas. E por causa de um 10 na redação, eu consegui entrar no quadro. Aliás, não só não no quadro, dentro das vagas de ampla concorrência, em 15º lugar. Que, inclusive, foi o meu melhor desempenho. E eu não esperava, pela questão da primeira etapa, que foi bem complicada. Foi ruim mesmo. Assim, porque eu poderia fazer foi ruim. Foi assim, e para o pessoal entender como a redação é importante, né? Com certeza. Estava em 71º, com 10 na redação, foi para 15º. Isso aconteceu também com os alunos do Exato, o Breno. O Breno também estava lá em, acho que era 66º, algo assim, e passou em 5º colocado, algo assim, na PM, só que foi da PM. Ele saltou, e tem vários casos, né? Na minha turma também tem vários casos, a gente estava lá embaixo, com uma nota muito boa na redação, saltou ali lá para dentro das vagas. Então, é muito importante a redação, né? Que te colocou dentro das vagas. Porque a questão é que muita gente negligencia, mas a redação representa 40% da nota. E, na minha opinião, é mais palpável você chegar ali num 95% de desempenho, que é tirar um 9,5%, 90% de desempenho, que é tirar um 9%, que é muito mais difícil você chegar com essa porcentagem na prova. Então, a redação, o candidato, às vezes, o que eu vejo, assim, até com o pessoal que orienta e tudo mais, ou eles utilizam como total aliado ou como inimigo. Não tem nenhum meio termo, não tem o que, não sou tão bom, mas não sou tão ruim, não. Ou não sei nada de redação. Aconteceram casos até nessa turma que vai entrar junto comigo agora, de pessoas que foram muito bem em edições passadas, muito bem vendendo os 10, 5 primeiros, e que saíram justa e unicamente por causa da redação, entende? Assim como pessoas como eu que estavam lá atrás e subiram bastante. A redação tem esse poder. E qual foi o momento mais difícil, né? Que foi justamente nesse momento dessa tua aprovação, que antecedeu a tua aprovação. Como é que foi esse momento aí, dessa fase, né? Que é o psicotécnico. Então, gente, nessa fase do psicotécnico, que a verdade é que todo mundo negligencia, porque são pouquíssimos, raros, quase nulos casos de reprovação. Tanto que até o pessoal que já está na instituição, tanto aspirantes, tanto oficiais e alunos, falam, gente, é tranquilo, sejam vocês mesmos que vocês são doidos, digamos assim, vocês não têm nenhum problema, então vocês vão passar. Aí fomos fazer a prova de aproximadamente 50 pessoas, não vou me recordar exatamente o número, 22 foram reprovadas no psicotécnico do Corpo de Bombeiros. No primeiro dia, assim, porque tinha muito aquela piada, aquele meme, digamos assim, no grupo do CFO. Não é possível que nós vamos ser os primeiros a reprovar. Não é possível que alguém vai reprovar. Na hora nós fomos os primeiros a reprovar. Hoje eu falo rindo, mas nossa, foi... Assim, nesse momento eu realmente pensei em desistir. Foi a única vez na minha vida, eu acho que de tudo que eu já fiz, que eu pensei em desistir. Seriamente mesmo, assim, que eu via como uma possibilidade de desistir, tentar outra coisa, que isso aqui não é pra mim. Eu lembro que tu me falava assim, será que isso não é pra mim? Será que Deus está colocando que isso não é pra mim? Né? Eu comecei a pensar, porque eu me esforcei, eu fiz minha parte, mas às vezes é um sinal, entende? Porque talvez tenham coisas dessa vida que que o ser humano não é capaz ainda de explicar, que acontecem, que é talvez um aviso. E coisas que a recíproca também é verdadeira. Vou ignorar, vou mesmo assim atrás e tudo mais, aí vem a tragédia, vem o infortúnio. Então, eu realmente pensei, não, isso é um sinal, não tem como, ninguém tem tanta falta de sorte assim, ou então tem alguma coisa conspirando. E quando tu reprovou, o que tu, não só tu, mas deixando claro, pessoal, deixando claro para vocês, geralmente nos últimos CFOs, né, nas turmas, não tinha essa quantidade de reprovados no psicotécnico, né? Esse ano, exclusivamente agora, no ano no PAS de 2023, um número muito alto de reprovações, tanto na PM quanto no bombeiro, sim. Na fase do psicotécnico, né, do teste psicológico. Muita gente reprovou, mas tu chegou a entrar com recurso? Sim, porque todo concurso, gente, inclusive para quem vai fazer o CFO e precisar talvez entrar com recurso, ou a título de curiosidade, porque é importante saber como funciona um concurso público. Todo concurso tem a etapa, você realiza, vamos supor, um teste físico. Você pode entrar com um recurso administrativo, que é quando a própria banca comete um erro, infringe o edital, isso acontece.
É raro, mas acontece. E se esse recurso for indeferido, ou seja, se ele for negado, você pode entrar por via jurídica para recorrer novamente. Então, eu e todo o pessoal que tinha sido reprovado junto comigo, nós entramos com um recurso administrativo primeiramente, porém, felizmente, o Corpo de Bombeiro assumiu alguns problemas técnicos e tudo mais, que a gente teve como apresentar e provar que realmente tinham acontecido, e nós foi reavaliado nosso teste e todo mundo ficou ok, certo? Todo mundo ficou ok. Entendi. Na Polícia Militar aconteceu algo parecido também. Na polícia, pelo que eu soube, assim, de alguns grupos e tudo mais, houveram menos reprovações em termos de porcentagem e número também, quantidade também. E alguns conseguiram via administrativa, porém, nem todos conseguiram, mas os que entraram via judicial conseguiram. Pelos os que eu soube, entendeu? Então, digamos que acabou, a situação foi revertida. Entendi. Então, assim, nesse momento foi o momento que tu pensou em desistir. Sim. E depois, quando veio a aprovação, como é que foi? Nossa. Depois que tu soube que teu recurso foi admitido. Assim, a questão... Tinham duas pessoas que, como eu falei, estavam me acompanhando sempre, que era a minha namorada e a avó dela. E acho que o momento mais duro da minha vida foi quando eu falei pra ela, só que eu nem me toquei, depois que ela me contou, depois que eu fui aprovado de novo, que ela falou que ela disse que chorou a noite todinha por causa daquilo. Porque eu falei, isso aqui não é pra mim, eu desisto, se esse recurso não for aceito, pronto, CFO, eu entendi que não era pra mim. E, desisti mesmo, naquele momento não foi nem que eu pensei se foi que, pelo menos momentaneamente eu desisti. Sim. E... Aí eu tive minha namorada pra, não, isso tá muito estranho, foi uma quantidade absurda, e, pô, tu não tem nenhum problema, assim, eu já tenho um tempo de namoro e tudo mais, e já convivo contigo há muito tempo, e aí fui buscando ajuda, fui buscando tentar entender, psicólogos que eram especialistas em teste, pra tentar refazer, ser especialista em teste pagar a consulta e tudo mais, eu quero que você faça com o maior rigor possível, eu quero saber se eu tenho mesmo o que eles falaram. E nos testes e tal, ele, por maior rigor, digamos assim, eu não sei se essa é a palavra certa, já que é uma área que eu não entendo muito, mas ele fez com lisura o processo, certo? E ele, não, tá tudo ok, como pede o edital. E tem a entrevista de ciência, para você saber os motivos que você foi reprovado, que são sigilosas, a entrevista é sigilosa, só que algumas coisas foram muito contraditórias, foram alegadas por eles, aí nisso que a gente viu que não era erro nosso diretamente, tinha umas coisas ali. E comecei a fazer, inclusive, psicoterapia, porque foi, assim, imagina como se eu tivesse com tudo que eu queria naquele momento nas mãos e eu tivesse perdido tudo, eu não sabe nem que não conseguia dormir novamente. E ainda mais sendo a última praticamente fase, uma das últimas fases, sim, né? Depois de ter passado por tudo que tu passou. Sim. Né? Eu sei que deve ter sido assim, um baque tremendo na tua vida. Eu não conseguia novamente dormir, porque no meio da madrugada eu acordava e, meu Deus, eu nunca vou entrar. Eu vou ver todo mundo entrando, formando e tal, e eu nunca vou entrar. Porque eu pensava assim, não, então, até comecei a brincar, não, então, peraí. Reprovei em psicotécnico, então faço mais uma vez, aí reprovo no documento e depois entro, porque eu já tava assim. E depois que passou, né? Como é que foi a alegria? Eu sei, tu fala muito da tua namorada, né? Da Alessandra, eu sei que ela te ajudou muito nesse processo. Nossa. Como é que foi assim, você, depois que sai o resultado, como é que tu reagiu a isso, depois de passar por tudo isso? Eu fiquei olhando, mandaram a lista, deixa eu tentar lembrar o momento que foi mandada a lista final. Foi recentemente a lista final. Sabe assim, porque foi muito importante eu ter reprovado também, estando dentro das vagas a primeira vez, porque eu vi pessoas que, parabéns, você vai ser oficial. Algumas dessas se tornaram justamente quem me falou, te falei, viu o que deu, era melhor ter te formado logo. Então isso foi, nossa, eu acho que isso tem um dos aprendizados que eu entendi foi esse, primeiro, eu tenho que fazer por mim, porque quem vai colher os frutos sou eu, claro, família de forma secundária, mas principalmente quem vai estar feliz com aquilo, quem vai estar realizado, sou eu. Então eu parei de
me importar. Foi aí que nossa, se eu quiser fazer isso eu faço, se eu não quiser, se eu tiver, sei lá, uma semana estudando, mas vou passar o final de semana todinho me divertindo, eu entendi que eu podia fazer aquilo, entende? Então, quando recebi o resultado, eu pensei, pô, Lissandra também estava no grupo, né, que ela também estava no quadro, ela viu a lista. Mostrar pra avó dela, que também, nossa, foi família na essência mais pura da palavra pra mim, assim, tudo mesmo, amor, cara, eu me senti assim, meu Deus, eu não sou qualquer uma pessoa pra ela, eu sou uma pessoa que ela tem muito esmero, entendeu? Então, eu mostrei, conseguimos, a gente conseguiu, a gente venceu. Aí ela ficou emocionada e tudo mais, eu já tinha visto e foi, continuei minha vida tranquilo, fui pesquisar o valor das coisas de enxoval e tudo mais e me senti realizado, mas mais do que realizado eu entendi que aquela vitória, aquela conquista era minha e que independente do que falassem, do que fizessem, eu já era o suficiente o que tinha acontecido. Entendi. Toda conquista não é sozinha, né? Tu teve pessoas que te abraçaram, que te pegaram na tua mão quando tu quis desistir, né? E tem pessoas, né, que também da própria família, que muitas vezes fazem comentários que colocam a gente para baixo. Amigos que talvez, como tu falou agora há pouco, falaram para ti, pô, não era melhor ter ficado naquele curso, viu? Tu não devia ter feito isso. E muita gente que está nesse processo de passar no CFO passa por isso. Às vezes um tio fala, rapaz, você não vai passar nunca nesse muito curso. Concorrido. É muito difícil, não dá pra ti. Um amigo, eu já passei por isso, já teve amigo que falou isso pra mim. Cara, eu tenho um primo que passou pro CFO, ele era muito inteligente, tu não é assim, tu não é inteligente. Até um paradoxo, tu não é assim, né? então tu acha que tu não vai dar, tu não vai com você. Já me falaram isso. E capitão, E aquilo dói, pô, né? É até um paradoxo, por exemplo, isso aí não vai dar pra ti, isso é muito difícil. Aí, mas fulano passou, sei lá, 14 anos pra medicina. Aí, pera aí, então o que tá tentando dizer que é muito difícil, mas tem outras pessoas que com menos condições, digamos assim, pela idade, né, já conseguiram coisas maiores ainda, Sim. entendeu? E o que tu falou é muito importante, porque tu ligou para o que eles estavam falando. Tá nem aí pro que eles estavam falando, tu continuou focado, te importou com quem realmente se interessa, quem tá contigo, né? Quem tá ali contigo o tempo todo, te dando força, e focou no teu objetivo, né? E assim, Pedro, o que tu acha? Porque assim, o curso, o Estelar Cursos e o Exatas 12 Máximos, ele tem esse projeto diferenciado dos demais cursos. A gente faz um acompanhamento, não somente na parte teoria, né, que a gente tem o nosso curso online com matemática, física e agora química também, mas a gente também faz um acompanhamento para esses alunos que passaram dentro das vagas, esse acompanhamento das demais fases. O que tu acha? Tu acha importante desse acompanhamento? O que tu acha disso? Tu que passou por tudo isso. Com certeza, porque assim, imagina o CFA como um time de futebol. Por mais que tenha um bom elenco, sem estratégia, sem um acompanhamento, não vence, não tem como. Já vimos grandes equipes, inclusive a nossa seleção, houveram vários apontamentos de erros técnicos e tudo mais, enfim. Então é isso. Gente, vocês vão ter o esforço, vocês vão ter que pagar o preço, isso não tem ponto de correr, não tem que estudar, tem que ralar. No CFO atualmente são só os melhores. Porém, é importante que, nossa, tu é o raio em binômio de Newton. Tá, mas isso aqui não cai mais na UEMA, acho que tá com 3 editais que não cai. Então, é importante que o professor te explique isso aí, na UEMA, vamos supor, um assunto comum, razão e proporção. Razão e proporção, beleza. Aí o professor chega lá, vamos supor, mas isso aqui é cobrado de forma volumétrica, ou seja, tem que elevar o cubo e tudo mais. Isso aqui não é cobrado de forma linear. Então, o professor, ele vai ser o teu técnico. Às vezes também a pessoa que tu vai conversar e tudo mais, e até pra talvez abafar que a gente sabe, o professor, ele tem essa função também, porque às vezes o cara tá perdido, não pode conversar com o pai, com a mãe, que só vai se desmotivar, ouvir coisa ruim. Então, é o professor mesmo, é o diretor do cursinho e então é extremamente essencial, redação também, todas as matérias. Pois é, gente, eu queria parabenizar mais uma vez pela tua aprovação, viu? Uma das histórias assim, que eu acompanhei, né, nesse último semestre, né, a gente estava ali conversando bastante e eu vi, a gente conversava e tu falava, pensou em desistir várias vezes, se colocava ali pensando, meu Deus, será que isso é pra mim, será que não é? E a gente conversando ali, eu vi que tu tinha uma força muito grande, né? Não só tua, mas de pessoas que estavam perto de ti também, que te apoiavam. E isso é fundamental nesse processo, pessoal. Valorizar as pessoas que estão com a gente, né? E ele sempre fez muito isso, né? Eu admirava demais isso nele também. E parabéns, cara. Todas as informações que tu passou aí, essas serão com certeza muito importantes para o pessoal que está assistindo. Os erros que tu cometeu,
alguém que vai estar assistindo aqui não vai cometer também, né? Não vai cometer e vai ter, talvez, diminuir o tempo para passar no CFO, talvez. E a gente tem que aprender com os erros dos outros, né? Com certeza. Eu errei também, né? Eu errei muito no começo. Se alguém tivesse... Se eu tivesse olhado um vídeo falando, olha, tu tem que estudar aquilo que tu não é bom. Se alguém tivesse me orientado isso, talvez eu teria focado mais com mais em outras... peso também. Exatamente. E teria passado logo, diminuído esse percurso. E é por isso que é tão importante a gente ter um acompanhamento de alguém. Inclusive, o Pietro é um dos nossos monitores aqui do Stellar Curso. Já monitorou alguns alunos nossos aqui e faz parte da grade de currículo curricular aqui dos nossos monitores, né? E muito obrigado, Pietro, pela participação e conte comigo aí sempre. Muito obrigado. Valeu, pessoal.